E aí, gente, beleza? Para a segunda aula de matemática básica, vamos dar um pulinho em funções, tá? Primeira função que nós vamos ver é a função constante, ou seja, para quaisquer valor de x, y é sempre, nesse caso aí, menos 10. Ou, por exemplo, se y é igual a c, é uma constante, ou se c for 4, para quaisquer valor de x, y é igual a 4, y é igual a 4, y é igual a 4, não independe do valor de x. Isso não quer dizer que a gente possa dividir essa função em várias etapas, vários segmentos, ou seja, entre um intervalo eu tenho y igual a 4, e outro intervalo de x eu tenho y igual a menos 4, em outro intervalo de x eu tenho y igual a 8, por exemplo, e outro intervalo de x eu tenho y igual a menos 9, por exemplo, tá certo? Então, você tem uma função que são constantes em vários segmentos, tá? Função identidade é quando y é igual a x, ou seja, qualquer valor de x é igual a y, ou seja, se x for 10, y é 10, se x for 6, y é 6, se x for 0, y é 0, e assim sucessivamente, ou seja, essa é uma função identidade. Você deve ter cuidado na função identidade no seguinte aspecto: a função identidade, se tanto o y quanto o x estiverem na mesma escala, ele corta o quadrante exatamente no meio, 45 graus. Mas se o y estiver numa escala diferente do x, embora seja uma função identidade, ou seja, para todo x, y é igual a x, como o y está numa escala diferente de x, você vai verificar o seguinte, que a inclinação dessa reta, aparentemente, como as escalas são diferentes, ela não tem a inclinação de 45 graus. Embora x seja igual a y, ou seja, se você calcular a tangente do ângulo, ou seja, se você calcular quanto vale o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que vai ser a tangente do ângulo, esse ângulo é 45 graus, depende se você estiver na mesma escala. Se você tiver em escalas diferentes, esse ângulo não vai ser 45 graus, então você tem que ter cuidado. Você tem que se guiar pelo valor de x e de y. Então, você tem que a tangente θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza, não tem problema quanto a isso. Então, você pega o cateto oposto, por exemplo, no caso aqui é y igual a 10, e cateto adjacente, no caso x igual a 10, então temos 10 sobre 10 igual a 1, aí tudo bem. Se for na mesma escala, você teria um ângulo de quanto? De 45 graus, porque o ângulo é o arco tangente, cuja tangente é 1. Ora, qual é o arco tangente cuja tangente é 1? 45 graus. Mas para a mesma escala, simples para a mesma escala, ok? Então, não ter confusão quanto a isso. Porque quando a escala é diferente, você não vai dizer que esse ângulo é 45 graus, concorda? Mas apenas é porque as escalas estão diferentes de y e de x. Às vezes acontece de você ter escalas diferentes porque você está medindo o tempo numa escala e o outro segmento está medindo energia, ou sei lá o que, tá? Mas, se você quiser saber a relação entre uma e outra, basta pegar o cateto oposto, dividir pelo cateto adjacente, que você vai ter a relação da inclinação da reta, mesmo que as escalas sejam diferentes. Por quê? Porque o que você vai ter vai ser cateto oposto, você vai ter um valor lá, mesmo que a escala seja diferente, você tem um valor, e dividido pelo cateto adjacente, ou seja, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Para a mesma escala daria 45 graus, que não é o caso
que a gente viu, tá? Tanto se ela tiver outra escala agora de y, você tem uma inclinação maior, mas não deixa de ser a função identidade, ou seja, y é igual a x. Ou seja, para qualquer valor de x, y é igual, tá? Então, muito cuidado, alertando novamente, para que você verifique qual é a escala que você está medindo, para não chegar no absurdo de querer que esse ângulo seja 45 graus de qualquer jeito, tá? Sem verificar qual é a relação entre cateto oposto e cateto adjacente. Ou seja, só funciona para escalas iguais. Ok? Beleza? Então vamos agora para a função linear. A função linear, por exemplo, se o A for zero, aí você tem um coeficiente linear, angular, desculpa, um coeficiente angular multiplicado pelo x. Se A for zero, não tem problema. Se A for 1, vai dar a identidade, né? A igual a 1. Então, você vai ter a identidade, porque vai ficar x igual a y. Porque A é 1, então você vai ter a função identidade, sem problema nenhum. Se o A for maior do que 1, você vai ver o seguinte, que esse coeficiente angular vai dar a inclinação da reta, ela vai ficar mais inclinada. Ou seja, esse coeficiente, esse A, vai dar a inclinação da reta. E ele pode ser positivo ou negativo. Ou seja, se ele for negativo, significa que à medida que o x cresce, o y decresce. Tá? E ele pode ser menos 1, ou menos 3, por exemplo. Ela fica bem mais inclinada e cada vez mais tendendo para o negativo de y. Ou seja, à medida que o x cresce, o y decresce muito rapidamente. A função afim já tem o outro segmento, que é o quê? Que é o coeficiente angular, que é o A, e tem o coeficiente linear, que é o B. O que é que significa esse coeficiente linear? Tá? Se o B for zero, como é o caso aí, e o A for 1, deu a função identidade, tranquilo, sem nenhum problema. Tá? Agora, vamos ver para B diferente de 1. Ou seja, se B for 2, significa que se B for 2, beleza. Significa o seguinte, ó, a inclinação é a mesma, porque A é igual a 1, mas ela vai passar pelo ponto 2. Que ponto 2 é esse? Quando x for 0. Quando x for 0, y vai ser igual a 2, ou seja, ele vai cortar o eixo y em 2, independentemente do coeficiente angular ser positivo ou negativo, não interessa, porque B vai ser quando x for 0. B vai ser quando x for 0, então ele vai cortar o eixo y. Se B for 4, ele vai cortar o eixo y em 4. Quando x for 0, porque A vezes 0 é 0. Então y vai dar igual a B. Beleza? Então, independentemente do coeficiente angular, ele pode estar mais inclinado ou menos inclinado, não interessa. O B vai dizer aonde ele vai cruzar o eixo y, tá certo? Muito bem, a gente tem o parâmetro B, que a gente já viu quando x é 0, e vamos ver quando y for 0, aonde ele vai cruzar o eixo x, tá? Posteriormente, tá certo? Então vamos dar mais uma olhada, verificar bem que quando B, por exemplo, é menos 4, significa que ele vai cortar o eixo y em menos 4. Se ele for menos 1,5 ou menos 2, significa que, independentemente do coeficiente angular, ele vai cortar o eixo y em menos 2. Porque x vai ser 0, y vai ser igual a b, ou seja, y é igual a menos 2. Beleza? Então você está vendo aí a animação e, por exemplo, mesmo que eu modifique o coeficiente angular, ele seja negativo, não tem problema. Tá?
Agora, a gente tem aí, ó, quais são os pontos? Você tem A igual a 0,5, B igual a 4, ou seja, você sabe que no ponto x igual a 0, B vai ser 4, Y vai ser igual a 4. Então tem dois pontos que a gente tem que examinar. Quando x for 0 e quando y for 0. Quando x for 0, é fácil, y é igual a b. Ou seja, o y a reta vai cruzar no ponto B, ou seja, do eixo y. Ou seja, independentemente da inclinação, quando x for 0, o y vai ser b. Muito bem. Agora, no ponto que x for 0, tá? O y é igual a b, a gente já viu. Agora, vamos ver outro ponto. Quando o y for 0, ou seja, quando o y for 0, você tem 0 é igual a x mais b. Então, x vai ser menos b sobre a. Tá? Então, esse ponto que ele corta o eixo x vai ser menos b sobre a. E y vai ser 0. Basta substituir na equação e você vai ter que, se y for 0, passa o b para lá, vai ficar menos b sobre a. Ora, nesse caso aí, como b é 4 e a é menos 2, menos b sobre a vai ficar menos 4 sobre menos 2, que vai dar igual a 2. Ou seja, o lugar que ele passa no eixo x vai ser igual a 2. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida, entre em contato, não tem problema, tá? Então, os pontos significativos são menos b sobre a, que é o x, quando o y é 0, e o outro ponto é o 0,4. Beleza, gente? Então, valeu. Até a próxima aula, se Deus quiser. Obrigado.